Olá, diálogos, qual caminho seguir? Nós estamos aqui com o Padre José Luiz Queimado, missionário redentorista que gosta de estudar muito a teologia, aprofundar a teologia para ajudar as pessoas a seguirem melhor a Jesus Cristo. E hoje ele está aqui conosco e vai falar sobre o pelagianismo. Padre José Luiz Queimado, o que seria esse pelagianismo? E podemos ver alguns sinais de pelagianismo nos dias de hoje? Muito bem, Padre Mauro, mais uma vez, muito obrigado pela acolhida. E mais um tema, que é um tema muito interessante, mas novamente amplo, vasto, nós precisamos estudar diversos períodos da história, mas começa-se exatamente por um outro conjunto de ideias, uma corrente de pensamentos vindas a partir de um monge britânico. Obviamente ele nasceu na Grã-Bretanha, mas foi para Roma e lá se tornou monge Pelágio. Pelágio então começa a ensinar com muito otimismo que o ser humano ele nem precisa da graça de Deus, porque o ser humano é perfeito, ele nasce e não nasce com o pecado original. Obviamente, com este ensinamento dele, ele atraiu muita gente, porque se parece muito com a ortodoxia, com o que é ortodoxo. No entanto, quem estava guiando a igreja naquele século V era Santo Agostinho. E Santo Agostinho foi totalmente contra as ideias de Pelágio e os dois terão embates até mesmo cruéis. Os dois ali vão se digladiar, vão se desentender profundamente, porque Santo Agostinho acredita sim que o pecado de Adão foi transmitido para toda a sua prole, as outras gerações. Porque quando nós nascemos propensos ao pecado. Já Pelágio diz que nossa natureza é perfeita, nossa natureza é ingênua e que nós somos capazes da santidade por nós mesmos, por nossos próprios atos. Veja bem, Pelágio segue, sim, com muita rigorosidade os conselhos evangélicos. Ele vive, sim, uma pobreza de nos deixar, assim, admirados. Então, Pelágio, ele, na realidade, não é ele que é condenado, e sim as suas ideias, porque as suas atitudes são muito bonitas. Ele vai, vive a pobreza, vive como Cristo ensinou e diz que a santidade é possível sem a graça de Deus. Obviamente, na nossa teologia, nós acreditamos que a graça santificante que vem da morte de Jesus na cruz, e por isso nós somos capazes de santidade, obviamente, é o que é ortodoxo hoje. Nós cremos que pela graça santificante, pela ajuda de Deus, pela graça que nós temos aqui para desenvolver como uma semente dentro de nós, porque Deus já colocou no coração de cada ser humano, nós somos capazes então de nos santificar. Obviamente, negando o pecado original, nega-se também o batismo às crianças, porque as crianças não precisam ser batizadas, precisam da graça santificante. Nega-se também até mesmo a oração, porque a oração não preciso conversar com Deus, eu não preciso nada dele, porque com as minhas próprias forças, então talvez uma arrogância aí, não um alto espelhar-se, dizer assim, eu sou mais, a prepotência, eu sou mais, eu sou melhor e eu posso chegar à santidade sem ninguém. Obviamente nós vivemos também na realidade de hoje alguns perigos para isso, quando nós pensamos assim, que somos capazes de nós mesmos, sem a ajuda de Deus, nos planificar. Viver em abundância, viver na santidade, sem a ajuda externa, sem a ajuda de Deus. Obviamente, nós precisamos, então, voltar o nosso olhar para os ensinamentos de Santo Agostinho, que em muitos ensinamentos nos ajuda hoje. Obviamente, Santo Agostinho também falhou em alguns pensamentos na sua época, mas Santo Agostinho nos ajuda muito e profundamente a entender a importância da graça e não... Obviamente, pelas brigas entre os dois, um acabou ofendendo muito o outro, até pessoalmente, Pelágio envia para ele dizendo assim, Agostinho, Santo Afonso, Agostinho, você não saiu ainda do pecado, você está tão bitolado no pecado que você não conseguiu se desvencilhar disso, só pensa em pecado. Mas Agostinho dizia, não penso em pecado, eu penso na graça santificante e é por Deus que nós nos santificamos. Santo Afonso de Ligório também vai dizer, pela oração, é que nós obtemos então a graça santificante. A oração é importante para que nós nos comuniquemos com Deus, não percamos, não deixemos romper esta intimidade profunda com o Criador. Padre José Luiz, muito obrigado por você nos indicar quais os caminhos que não deveremos seguir. Nosso programa quer indicar caminhos, mas o verdadeiro caminho é Jesus Cristo. Muito obrigado. Tchau para você.